Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de História do Espírito Santo. Em específico, hoje a gente vai falar sobre os colonizadores em nossas terras, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês do Espírito Santo, abram na página 28 e vamos lá. Bom, então, por volta de 1535, os colonizadores portugueses chegaram aqui em nossas terras, onde na atualidade é o estado do Espírito Santo, e eles vieram com o intuito, com o objetivo de explorar nossas terras, de praticar agricultura, ir em busca de metais preciosos. E então eles tinham em mente a ideia de que quando eles chegassem aqui no Brasil, especificamente no estado do Espírito Santo, eles iriam enriquecer. Mas eles tiveram que vencer a resistência dos povos indígenas, que eles não queriam abandonar as terras deles. E quando os portugueses iriam fazer alguns trabalhos, eles não possuíam as ferramentas apropriadas para eles praticarem essa atividade, tá bom? Então, quais atividades eram essas? Qual trabalho era esse que eles faziam? Bom, então virando aí na página 29, nós temos uma atividadezinha para vocês fazerem, que com base na leitura das imagens, vocês irão descobrir quais eram esses trabalhos que os portugueses colonizadores faziam naquela época, tá? Então vamos lá. Observe os desenhos e elabore uma legenda para cada tipo de trabalho que os colonizadores tiveram de realizar quando chegaram aqui. Então, com base na análise da imagem, vocês vão ler essa imagem, ver o que elas estão representando, observar os elementos presentes nas imagens e com base no que está acontecendo nessa imagem, vocês irão aqui completar a legenda, tá? De acordo com o que está acontecendo na imagem, tá bom? Então, isso vocês vão fazer na primeira, segunda, terceira e quarta imagem. E outro desafio também que os colonizadores enfrentavam eram os ataques dos estrangeiros, porque quando a notícia de que existia minas de ouros próximo ao nosso território se espalhou, atraiu então vários estrangeiros para o nosso território, como holandeses, franceses, ingleses, e com isso esses estrangeiros vinham com a ideia de que eles poderiam ficar ricos quando viessem para o território brasileiro, tá bom? E outra coisa também que acontecia é que devido a esses ataques entre os estrangeiros e colonizadores, esses colonizadores também queriam expulsar os indígenas aqui da terra, então eles não queriam aqui nem estrangeiros e nem indígenas, então todos esses conflitos que existiam entre eles acabavam empobrecendo esses colonizadores, porque eles utilizavam muitos recursos nesses combates. Então o que eles teriam que fazer? Eles pediam ajuda a Portugal, né, para eles e também a outras capitanias que existiam no nosso território brasileiro. Então, como esses colonizadores eles tinham poucos recursos, eles viviam de uma maneira bem simples nos primeiros tempos. Então, as casas que eles habitavam eram casas feitas de madeira, de folha, de barro, que eram bastante semelhantes às cabanas. E essas casas elas eram cercadas de plantações e principalmente a plantação de cana-de-açúcar, que foi um produto que ajudou a desenvolver muito o nosso estado, tá? E outra coisa também muito importante é que para atender às necessidades desses colonizadores, eles começaram a adquirir alguns conhecimentos indígenas. Então eles conseguiam aí obter alguns alimentos no seu dia a dia. Então eles pescavam, eles plantavam milho, feijão, mandioca, que ajudava a abastecer as suas famílias, e eles também coletavam alguns frutos silvestres, tá bom? E alguns alimentos mais requintados, como, por exemplo, o queijo, o vinho, a carne, eram alimentos que somente as pessoas mais ricas conseguiam consumir. E a maneira desses colonizadores se vestirem também era uma maneira bem simples. Os homens eles vestiam calça e camisa e as mulheres vestiam camisa e saia. Aí na página 30 tem mais uma atividadezinha para vocês fazerem. Tá pedindo aí para vocês conversarem com seus colegas, né? Mas que infelizmente a gente não tá na nossa sala de aula, mas vocês podem conversar em casa com o papai e a mamãe de vocês sobre as semelhanças e as diferenças entre o modo de se alimentar dos antigos portugueses e o da maioria das famílias capixabas nos dias atuais. Em seguida, registre a conclusão que vocês chegaram. Então, vocês vão registrar essas semelhanças e diferenças para mim. Lembrem de enfatizar
dos alimentos que eram consumidos naquela época, que ainda são consumidos hoje, e a maneira com que nós conseguimos adquirir esse alimento hoje e como ele era adquirido naquela época, né? Sobre a facilidade que hoje a gente tem o supermercado para comprar, muitas famílias ainda produzem os alimentos, né? Para levar até os supermercados, mas muitas famílias têm a opção aí de comprar esses alimentos que eram consumidos naquela época, que ainda são consumidos hoje, tá? Mas vocês também podem colocar outros alimentos que as famílias capixabas consomem hoje que não existiam naquela época. Então, pausem o vídeo para fazer atividade. E com esses primeiros colonizadores que vieram para cá, também vieram os padres jesuítas. E esses padres, eles organizavam aldeamentos, que foi o que a gente estudou um pouquinho lá no primeiro capítulo em História do Espírito Santo. Então, nesses locais era ensinada a fé católica, e além desse ensino da fé católica, os padres queriam ensinar os indígenas a viverem da maneira, né, nos costumes europeus. Então, os nativos, eles tinham que aprender a fé católica, eles tinham que se vestir como os europeus, eles tinham que trabalhar, praticar alguns trabalhos como os europeus. Alguns exemplos aí são a carpintaria e a alfaiataria. E, além disso, eles também teriam que organizar as suas famílias de acordo com os costumes europeus, que era o quê? De casar na igreja e ter filhos e batizar os seus filhos. Bom, virando aí na página 31, nós temos aqui ao lado a fachada da igreja da Nossa Senhora de Assunção, em Anchieta, que ela foi construída em 1579 e ela foi restaurada em 1997. E essa é uma das igrejas, né, que foram construídas no tempo dos jesuítas, que é situada na cidade que leva o nome do padre José de Anchieta, tá? E nesses aldeamentos, os indígenas seguiam uma rotina estabelecida pelos jesuítas. Então, os adultos trabalhavam e se dedicavam às atividades religiosas, alguns frequentavam as escolas de ofícios, onde aprendiam a realizar serviços de carpintaria, ferraria, tecelagem e entre outros trabalhos. E as crianças tinham de comparecer à escola e aprender o catecismo, a ler e a escrever. Os jesuítas usavam a música e o teatro para atrair essas crianças e possibilitar o aprendizado da fé católica, tá? Então, dessa forma, eles organizavam muitas atividades em que as crianças cantavam, tocavam instrumentos musicais e faziam peças teatrais. E nos feriados e dias santos, todos os moradores dos aldeamentos compareciam aos festejos e procissões, pois, como católicos, deveriam participar das festas religiosas. Aqui logo abaixo, na página 31, nós temos uma imagem que está representando a aldeia de Tapuias. A gente observa aqui o jesuíta e, ao lado, alguns indígenas adultos, crianças, alguns indígenas adultos praticando alguns trabalhos nesses aldeamentos. Então, eles tinham que viver de acordo com os costumes europeus. Então, esses jesuítas faziam de tudo para que esses indígenas conseguissem, né, aprender esses costumes e viver da maneira desses europeus. Então, a gente consegue perceber que quando teve esse contato entre os europeus e os indígenas, houve muita morte de indígenas devido a esses conflitos que tiveram entre eles. E também, outra coisa que aconteceu foram as mudanças que ocorreram nas características culturais dos indígenas, que foram modificadas devido a esses ensinamentos que eles tiveram com esses jesuítas, com o contato que eles tiveram com esses novos grupos que vieram para o nosso território. Então, tudo isso fez com que modificasse essas características culturais indígenas. Então, ao longo do tempo, algumas culturas indígenas foram se perdendo, mas ainda hoje em dia a gente tem algumas culturas indígenas que ainda estão em uso. Algumas palavras, objetos, nomes de lugares, de cidades. Então, a gente observa que ainda é presente essa cultura indígena no nosso país atualmente, porém, ela foi se desgastando, se corrompendo ao longo do tempo. Virando aí na página 32, tem mais algumas atividades para vocês fazerem na seção refletindo mais sobre o tema. Na questão 1, vocês vão registrar algumas características do povo indígena seguindo o roteiro abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Nós temos aqui a seção antes da chegada dos europeus, então vocês vão escrever aqui algumas características desses povos indígenas antes da chegada desses europeus.
No quadrinho do meio, o período dos aldeamentos dos jesuítas, então como eram as características indígenas nessa época. E o último quadradinho vocês vão colocar como são as características dos povos indígenas atualmente, tá bom? Então, vocês vão completar esses 3 quadrinhos aqui. Mais logo abaixo aí, na questão 2, tá pedindo: discuta com seus colegas as transformações que ocorreram na forma de viver dos grupos indígenas do nosso estado. Em seguida, responda as questões. Na questão A, vocês vão responder: por que a rotina dos grupos indígenas sofreu alterações? Então, por que vocês acham que essas modificações, alterações foram acontecendo com esses grupos indígenas? Questão B, aí na página 33, por que atualmente o número de indígenas é tão pequeno em nosso território se comparado ao século XVI? Então, a gente conseguiu perceber que a vinda desses jesuítas para o nosso território influenciou bastante na religiosidade dos moradores daqui, tá? E a gente consegue perceber isso pela construção da capela que foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que foi erguida pelos portugueses nos primeiros tempos. E além desses jesuítas, também vieram para cá os franciscanos e os beneditinos, e que permitiam, então, que construíram capelas, igrejas, que permitiam outros moradores a praticarem a sua religião também, tá bom? Então, 4º ano, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivão para a tia Lívia corrigir, tá bom? Então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!